o objetivo de estar estudando o domínio da mediunidade é que nós possamos ter melhor informação, mais cautela, e nessas informações de uma forma prudente, podermos sim utilizar a mediunidade como uma ferramenta de também que nos impulsione em nossa jornada evolutiva, desde que eu encare com seriedade os conhecimentos para a sua prática. Porque mexer com mediunidade de uma forma aventureira e ignorando os seus mecanismos é simplesmente colocar o meu pescoço para o bandido cortar. Temos que ter cuidado sim, e muito, não é pouco não. Bom, aqui, aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje é na essência a profecia das religiões de todos os tempos. Quem diz? O Hilário. Muitos profetas eram médiuns. As pitonisas eram médiuns. Grandes líderes religiosos da antiguidade eram médiuns. Confúcio, Lao-tse, Forri, o próprio Siddhartha Gautama. Lembramos também o grande Zaratustra, que era o grande Zoroastro, aquele que trouxe através do Zend-Avesta, que foi um livro psicografado também, a questão da mediunidade, da reencarnação. Eu diria que até o próprio Maomé. O Maomé também, através do Alcorão. O Alcorão é um livro psicografado. Então, a mediunidade estava presente em tudo. Agora, qual é o problema? Em que se pouco conhece sobre mediunidade. O Aulus explica o seguinte, olha, a diferença entre esses grandes nomes das profecias é que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral. O Aulus está dizendo que a mediunidade foi democratizada, que a mediunidade se universalizou através de todos podem exercer a mediunidade, desde que com o conhecimento adequado, a fim de ser uma ferramenta de possível transformação comportamental. Pois bem, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da própria vida, o fenômeno mediúnico, claro que não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização da mediunidade, dos movimentos hoje com a mediunidade, mormente no Brasil. Porque o sacerdócio, aí vai falar de várias religiões, mormente aquela que teceu, né, exatamente as estruturas da sociedade do mundo ocidental, que foi a igreja a partir da irradiação do Império Romano, ou seja, do Império Romano, da igreja dominada por Roma, da igreja que foi estatizada por Roma, com assinatura de imperadores, que é a Igreja de Roma. E ela criou exatamente toda a estrutura do chamado tecido social ocidental. E esse sacerdócio, também dessa procedência, né, muitos séculos e muitos séculos permanece detido nas espetacularização do culto externo. O que ele está fazendo aqui como anotação para o Hilário? É de que as religiões se perderam e ainda estão perdidas nessa espetacularização, que é o termo que ele usa, né? Espetáculos do culto externo ou exterior. Acaba sendo exatamente um processo absolutamente espetaculoso as propostas dessas religiões oficiais, no sentido de fazer uma proposição efetiva, seja no campo da mediunidade, ou seja, a transcendência, a capacidade de entrar em contato com os mortos, seja, sobretudo e talvez principalmente, não dar informações seguras sobre a nossa vida futura, ou seja, eles não conseguem de forma nenhuma dizer exatamente o que vai acontecer com cada um dos seus adeptos após o túmulo, após exatamente a tumba ou além-tumba, porque eles não têm noção de falam de inferno, falam do céu, falam do purgatório, falam do limbo, mas eles não conseguem entender exatamente como é que é a dinâmica da vida após morte. Como é que é a dinâmica de funcionamento da estrutura daquele corpo que nos acompanha após a desagregação molecular do corpo físico? O que acontece com essa consciência em um outro corpo fora da realidade física? Eles não conseguem. Eles não conseguem. Apenas vão falar de céu e inferno, purgatório e limbo. Mais nada. E isso é um grande atraso, além das espetacularizações dos cultos externos, né? Através de rituais, de hierarquia rígida. Enfim, é uma situação realmente que nos mantém no analfabetismo de nossa transcendência, nos mantém analfabetos no sentido de vida pós-morte, nos mantém analfabetos em relação à vida dos mortos para se comunicar com os vivos, embora o Velho Testamento é repleto de mediunidade, é repleto, totalmente repleto de comunicação com os mortos.
O Velho Testamento, coisa de 3 mil anos, 3.500 anos para cá, é repleto de fenômenos mediúnicos. Mas, infelizmente, e por muitos séculos, acabou exatamente essa espetacularização dos cultos externos, vedando a oportunidade de lidar com a mediunidade e, portanto, a ignorância dos seres humanos em lidar com os espíritos de alguma forma. E daí, a doutrina espírita, e sobretudo essa obra que ela é espetacular, ela vai nos mostrar como é importante estudar sobre o nosso mundo mental, sobre as estruturas das regiões cerebrais, seja lá do reptiliano, onde estão os nossos instintos bastante animais, seja a região límbica, que também estão ligados um pouco à nossa animalidade, um pouco superior aos répteis, né? Porque os répteis nós trazemos na parte do bulbo, né? A região reptiliana do cérebro, depois vem a região do limbo, do límbico, né? E depois vieram outras camadas, né? Cortical, que a cortical sim, aliás, só o ser humano racional, evidentemente, só o ser humano, só o ser racional no mundo animal é que tem o chamado córtex cerebral. Já conversei com vocês sobre isso, que é uma camada que envolve o cérebro em todas as suas camadas, e no córtex cerebral nós temos exatamente os lobos frontais, né? E nesses lobos estão toda a nossa vida transcendente, então essa comunicação com os mortos a partir da epífise, que fica numa região coronariana, dentro de um corpo sutil, que a medicina não conhece. Enfim, a mediunidade é um processo de intercâmbio de pensamentos. Na realidade, a mediunidade é um processo telepático mesmo. O espírito comunica através das suas sensações, pensamentos ao médium, se o médium for mais ou menos consciente, mais ou menos mecânico, semimecânico, e essa captação vai fazer toda digamos assim, vai ter uma sinergia de um trabalho no corpo físico do médium, em que a sua mente, através exatamente do córtex cerebral, captará o que o espírito está sentindo e vai se manifestar no corpo físico. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: houve uma evolução no nosso cérebro, desde o chamado a região reptiliana, dos nossos instintos mais animais, desde a região límbica, né, que também está ligada a um pouco do mundo egóico, bastante ainda trazendo a nossa ferocidade, a nossa animalidade. E depois vieram exatamente outras, né? Vem o pré-frontal, vem a questão dos cortes cerebrais, etc. A sede do mundo mental é o nosso cérebro. Não tem uma mediunidade, falar de mediunidade, estão falando também de cérebro, de sistema nervoso central, das funções endocrínicas, tudo está em função da mediunidade também. Destruindo indebitamente o corpo das revelações celestiais, especialmente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo o cristianismo se enquistou no superficialismo dos templos, se enquistou no superficialismo das catedrais, se enquistou no superficialismo da espetacularização do culto de fé, de coisa praticamente nenhuma, no sentido de dar uma explicação transcendente de nossa vida futura, dar uma explicação racional da comunicação dos mortos com os vivos. Eles não conseguem, porque eles proibiram isso. Eles proibiram, inclusive, a reencarnação. O cristianismo, que se enquistou nesse superficialismo dos templos, ficaram presos aos templos, ao sacerdócio, à hierarquia sacerdotal, perdeu contato com a transcendência humana, com a nossa realidade de múltiplas vidas, com a nossa realidade de comunicação dos mortos, etc. Portanto, era preciso libertar os princípios a benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão de uma nova era, considerando que a universidade de ponta hoje no mundo, Virgínia, Harvard, e existem outras, Pensilvânia, existem grupos de estudos aqui no Brasil, existe também talvez a única universidade mais importante que estuda espiritualismo dentro dela, é de Juiz de Fora. Existe um núcleo realmente científico que estuda espiritualidade no Brasil e é a Universidade de Juiz de Fora, é Federal de Juiz de Fora. Mas existem outras universidades que estão estudando também a nossa transcendência, a nossa realidade espiritual, o perispírito, etc. E, sobretudo, a reencarnação. Por esse motivo, o governo oculto do planeta decidiu que a mediunidade fosse transferida do colégio sacerdotal para a praça pública. Então, sai desses grupos, né, que criam hierarquias, criam titulações de sacerdotes com várias hierarquias, tem aquele sacerdote maior, sacerdote menor, sacerdote de baixo clero, mas tudo são criações humanas.
não tem nada a ver com o que a espiritualidade tem para a humanidade, considerando a mediunidade, e por isso que nessa afirmação os espíritos superiores, ou o que ele chama de governo oculto da Terra, que ele chama do planeta, decidiu que a mediunidade fosse transferida desses núcleos da elite supostamente de espiritualizadores do mundo, né, para saindo do colégio sacerdotal para a humanidade de uma forma geral, para a praça pública. Por isso que o espiritismo é a terceira revelação de ordem divina. O espiritismo é a doutrina que consagrou a universalização de nossa transcendência, ou seja, volta ao nosso estudo sobre a reencarnação e a comunicação com os mortos, sobre a vida em outros planetas e outros temas importantes que conceituam bastante uma nova revelação, que é a nossa doutrina espírita. Mas ela é uma doutrina profundamente democrática, ela é uma doutrina que não tem corpos sacerdotais. Eu sou um pregador espírita há mais de 40 anos, mas eu nem sou profissional, quer dizer, como outras religiões que pagam seus sacerdotes, ou sacerdotes que ganham através dos dízimos, etc. Não, o espírita, ele democraticamente, ele expõe essas verdades, ele divulga essas verdades, ele espalha essa verdade por amor à causa, por amor ao Cristo, gratuitamente, sem hierarquia sacerdotais, sem uma institucionalização de, digamos assim, soberania, ou seja, que eu sou mais do que alguém que esteja me ouvindo, agora ou mais tarde. Não, nós somos iguais. A doutrina espírita nos iguala nas condições de jornadeiros, ou seja, daqueles que estão em jornada rumo à pura e eterna felicidade. Todos nós com o mesmo potencial. Não existe uma consagração de uma hierarquia sacerdotal no movimento espírita, pelo menos não deveria ter. Se alguma casa espírita, alguma instituição tem essa característica, não é espiritismo. São pessoas de outra religião que entram no espiritismo com o pé em outra religião e tenta fazer o que o espiritismo não propõe. O espiritismo é uma doutrina profundamente democrática. Qualquer um de nós pode pregar, qualquer um de nós pode fundar uma casa espírita, qualquer um de nós pode lidar com a mediunidade, desde que você tenha o conhecimento suficiente para isso. Porque sem conhecer você vai entrar num mundo desconhecido e isso é muito perigoso. Aí a responsabilidade é sua. Exatamente para que as noções de eternidade, de imortalidade, através da nossa sobrevivência, possa despertar a nossa mente que ainda está anestesiada nessas ilusões teológicas das religiões oficiais. É um anestesiamento muito forte. Nós estamos nas ilusões, né, ou esperando um céu beatífico através de facilidades do qual, por meia dúzia de promessas, eu consigo a minha libertação, ou caprichando o sofrimento eu vou ser... Não é assim que acontece. O processo é paulatino, é gradual. Ele é sistematicamente estabelecido pela providência divina para que nós possamos chegar a essa pura e eterna felicidade, do qual é um determinismo de Deus. Então é exatamente isso, é para que nós possamos ampliar a nossa capacidade de imortais que somos, ou seja, noção de eternidade, capacidade de ter entendimento da nossa sobrevivência após a morte, ampliar e despertar a nossa mente, que ainda permanece, muitos de nós ainda anestesiado nas ilusões teológicas dos sacerdotes. É assim que Jesus nos reaparece, agora, não como fundador de rituais, como fundador de fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira afeição, ou melhor, na sua verdadeira feição de redentor da alma humana. O espiritismo é o evangelho redivivo. A doutrina espírita é um instrumento de Deus por excelência e Jesus se utilizou inclusive da mediunidade. Como assim? Jesus utilizou-se da mediunidade para acender a luz de sua própria doutrina de amor há 2000 anos, meus irmãos. Isso mesmo. Jesus utilizou o seu potencial curativo no campo da mediunidade sublime, porque ele era médium de Deus, mas restaurando enfermos, pacificando os aflitos, daqueles que estavam obsidiados, o qual ele ordenava a saída de legiões de obsessores, às vezes até lançando para os seres irracionais, como aqueles porcos, e assim vai. Jesus também, em várias ocasiões, esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais eles não eram senão almas sofredoras que vampirizavam obsidiados diversos, que eram esses obsessores, que no evangelho está como Satanás, demônio e tal, mas são espíritos que estavam ali, do qual Jesus fazia a desobsessão pela irradiação do seu amor mais puro, lidando então com a mediunidade. É isso que eu estou dizendo. E além de surgir num contato, num colóquio, numa conversa íntima com Moisés e com o próprio Elias materializado no Monte Tabor, na transfiguração,
Isso é mediunidade. E ele ali sanciona a mediunidade quando Moisés, muito antes dele, 1200 e poucos anos antes de Jesus, teria proibido a evocação dos mortos. O próprio Moisés se apresenta na evocação de Jesus através da transfiguração, do qual o próprio Moisés conversou com os 3 discípulos, foi o Pedro, Tiago e João. Aí está exatamente a consagração, ou seja, a revogação da proibição de evocação dos mortos pelo próprio legislador que foi Moisés. E evidentemente ele traz para nós como o grande ressuscitado, matando a morte pela imortalidade 3 dias depois da crucificação. Ele lega para nós exatamente o grande símbolo do sepulcro vazio. O que é isso? Não existe a morte. Jesus já trouxe isso há 2000 anos, destruindo a morte quando ele 3 dias após reaparece materializado. Então, acompanhando os discípulos e de uma forma muito amorosa para que eles pudessem continuar esse apostolado de bênçãos. O Hilário, diante dessas curiosas colocações de Aulus, perguntou: eu tenho a impressão de estar começando a compreender as coisas agora. Os trabalhos da reunião estavam chegando ao final desse trabalho mediúnico. O Aulus percebeu que Gabriel, o mentor do grupo, se dispunha a fazer uma psicografia. Vamos prestar atenção nessa psicografia desse Gabriel, porque já que ele estava disposto a grafar uma mensagem de encerramento do trabalho, e de uma forma muito respeitosa, foi conversado lá com o próprio Aulus, né, sobre a questão da mediunidade. Houve algumas aquiescências aí. A dona Ambrosina, a grande médium psicógrafa, fez lá a sua concentração para grafar a mensagem final de psicografia, né? E nesse momento, né, o dirigente da reunião fez um silêncio para terminar o trabalho mediúnico em si, de contato com os mortos. Agora haveria a mensagem psicografada. E nesse momento, todo mundo já concentrado, todo mundo realmente naquela quietação necessária, o que aconteceu? O Gabriel, né, que é o mentor da casa, entrou no cérebro da Ambrosina e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente, dominando o corte cerebral dela para poder fazer o trabalho de uma forma mecânica, ou seja, ele dominou o braço da médium. É uma mediunidade profunda de alguém que tem a mediunidade mecânica. Em minutos rápidos, os apontamentos do Gabriel estavam concluídos. Ambrosina levantou-se e passou a ler em voz alta o que foi psicografado ali. E nós vamos prestar atenção do que foi psicografado. Diz aí o mentor o seguinte: é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direto de nosso ajustamento à vida superior. Então começa a psicografia através de Ambrosina, que na realidade é a mensagem do Gabriel, que está trazendo para nós essa advertência sobre a mediunidade, que é indispensável nós encontrarmos na mediunidade não a falsa chave para certos arranjos inadequados na Terra, para conveniências pessoais na Terra, mas sim um instrumento convidativo, um verdadeiro caminho direto de nosso ajustamento para a vida superior com a mediunidade como instrumento. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium. Então ele está agora na psicografia. Vamos conceituar o que é médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de lutas em oráculos e adivinhos, com o esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e permanente, incessante, continuado e paciente e disciplinado. Dentro das leis de cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que a cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Considerando essa frase nessa psicografia do Gabriel, nós somos indivíduos únicos e por isso que nós não podemos esquecer de que nós trazemos conosco mesmos as questões que são individuais, são essenciais,
mas sobretudo as necessidades das provas que são intransferíveis. A prova do George Hessen só serve para o George Hessen. Não adianta eu querer transferir a minha prova para qualquer outra pessoa ou para qualquer outro espírito. A minha prova é minha. A prova serve para mim. Por mais difícil que ela seja, ela serve para mim. É a minha necessidade e é intransferível. É isso que o Gabriel está falando na psicografia. Não adianta eu querer passar as dificuldades, aspas, né, os sofrimentos, né, que essas provas trazem. Na realidade, as provas trazem incômodo. A prova vai te exigir uma mobilização para que você, na ação, possa realizar na vitória a conquista sobre essas provas. Ou seja, você não se contornar e nem fugir dela, é encarar e sobrepor, ou superar. Por isso que nós temos necessidade de passar pelas provas e não transferi-la para ninguém. Desencarnados e encarnados, caminhamos um extenso campo de experimentações e de provas condizentes com os impositivos de nosso crescimento moral. Então não existe prova em nossa vida que não sejam esses condizentes com esses impositivos para o nosso crescimento ou a nossa elevação moral e a nossa elevação espiritual. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, a nossa jornada, seja com os parentes dentro de casa, seja com as pessoas dentro de serviço profissional, com os vizinhos, seja o que for, essas provas que nós estamos passando são imprescindíveis para o nosso crescimento e são intransferíveis. A forma de lidar com essas provas, exatamente o que nós estamos fazendo, é buscando informações, buscando aprender, buscando saber quais os melhores e mais seguros caminhos para nós podermos superar as provas e não contornar e nem fugir delas, mas saber superar as provas com as ferramentas das informações. Porque a partir das informações que André Luiz nos traz, eu me apropriando dessas informações, ou seja, eu criando uma base de formação da informação, eu vou me transformando, encarando as provas como deve ser encarada, sem transferir para ninguém e vivendo aquilo, o quinhão que me cabe, o cadinho que me cabe de prova e de expiação também, porque a expiação é uma prova imposta. E nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porque a mediunidade não tem funções de milagres, porquanto só nos cabe o serviço árduo, e só cabe a cada um mesmo, da própria elevação, da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Então não é a mediunidade que vai me tirar a prova. A mediunidade não tem essas funções de milagres, não tem essas funções de tirar as provas da minha vida. Pelo contrário, somente a mim mesmo ou a cada um de nós cabe esse serviço, é árduo, é subida de montanha, né? Da nossa ascensão, ou seja, por isso elevação, é subida de montanha mesmo. A nossa vida é uma escala de cordilheira, não é andar numa estrada asfaltada em carro último tipo a 300 km por hora. Não é assim que nós vamos evoluir. Porque nós temos dois tipos de evolução, até considerando com a mediunidade a potencialidade de nos evoluirmos na horizontal da vida, com as experiências do berço até a morte, e com essas experiências do berço à morte, desenvolver virtude, que é a verticalização desse processo evolutivo, que o objetivo é verticalizar, não é andar na horizontal, é exatamente, na metáfora, a nossa ascensão, é a subida, né? Diante de nossas assertivas, diz aqui a psicografia, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra, se o Espiritismo é, ou pelo menos nós poderíamos simbolicamente dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, mas se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas das provas de maneira absoluta, alguém poderá perguntar, que estarão fazendo o Espiritismo e mediunidade nos santuários religiosos da humanidade então, se não serve para nada? Dentro dessa perspectiva de uma análise racional de alguns. O Espírito na própria psicografia responde, responder-vos-emos, porém, que Espiritismo e mediunidade, nós reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para o mais amplo discernimento da realidade de cada um, da vida de cada um. Neles, Espiritismo e mediunidade, nós recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações
equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor. Então vejam a ferramenta espiritismo e mediunidade. Estudar o espiritismo para lidar com a mediunidade. Lidar com a mediunidade estudando o espiritismo, nunca divorciando-se. Os dois precisam caminhar juntos. E quando eu falo espiritismo não são essas obras banais que existem por aí, psicografado por médiuns fascinados falando besteira, trazendo ficções ao invés de revelações. Eu estou falando de obras sérias, consagradas, a partir de Allan Kardec, obras como de André Luiz, de Emmanuel, obras de Manuel Filomeno Miranda, de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes. Existem grandes baluartes do espiritismo, e não esses outros que estão surgindo por aí, que são ficções puras, trazendo confusões para a mente daqueles que se enganam com esses médiuns fascinados que está cheio no Brasil. Então, neles nós recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, e é importante que nós possamos lembrar, porque com isso nós podemos perceber de alguma maneira, né, as infinitas dimensões para as quais nós evoluímos, ou seja, nós deveremos, acima de tudo, né, ou seja, buscar essa luz para vencermos esses tenebrosos labirintos da própria morte física. A mediunidade abre um caminho enorme para cada um de nós de entendermos a nossa imortalidade, a nossa transcendência. Nós somos seres imortais. Nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida, espíritos imortais. E a mediunidade, quando séria, com aqueles que estudam e lidam com ela e com o espiritismo, eu falo espiritismo consagrado pelos grandes divulgadores, evidentemente nós vamos abrir as portas desses tenebrosos labirintos da morte, considerando que nos prepararemos para a vida pós-morte. Até porque estamos lidando com os mortos o tempo todo, aqueles que temos grupos sérios. E isso vai nos habituando já, enquanto encarnado, a nos adaptar de uma forma mais rápida após a desencarnação com exatamente esses labirintos da nossa vida pós-morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Quem é a consciência cósmica? Deus. Deus é a força organizadora da vida. Deus é a fonte mais pura de amor. Deus é a consciência cósmica. Deus é tudo. Deus a tudo provê. Deus está em tudo e em todos. E todos estão em Deus. E quando eu digo isso, Deus não está, quando há o convite de consorciarmos exatamente com essas noções mais amplas dessa consciência cósmica, que é o nosso Criador, é encontrar Deus em nossa consciência. Saber que Deus, na sua onipresença, ele não está nos firmamentos distantes, nas galáxias distantes, ele está em mim. Na sua onipresença, ele está em minha consciência também. Então, eu converso com Deus porque ele está em mim, na sua onipresença. Dentro dessa possibilidade de ampliar essas noções de consciência cósmica em que Deus está em tudo e em todos, se nós alcançarmos essas fórmulas de pensar, de raciocinar, é bom nós começarmos a perguntar exatamente por nós mesmos, né? Se nós acreditamos que seja pouco espiritismo e mediunidade revelar a excelsitude da justiça de Deus, dessa força cósmica. Nós temos na nossa consciência as leis de Deus registradas, todos nós. A maior lei que temos na consciência é a lei de amor. Mas a lei de amor, para que nós possamos entender como é que ela funciona, porque ela é uma lei e é uma virtude também. Eu tanto desenvolvo a virtude do amor, tanto quanto existe a lei de amor na minha consciência. Mas o amor, para que nós possamos entender em sua amplitude, é amor, justiça e caridade. Não a caridade de fazeção de coisa para os outros, de realmente distribuição de coisa para os pobres. Isso é assistencialismo, isso é beneficência. A caridade, verdadeiramente, quando eu falei amor, justiça e caridade, como a entendia Jesus, é a benevolência, indulgência e perdão. Quando eu sou benévolo, indulgente e perdoo, eu estou exercitando a verdadeira caridade. Junto que nessa tríade nós temos a justiça e a caridade. E exatamente nós não podemos levar ou dizer que é de menor monta a revelação através do espiritismo e da mediunidade da excelsitude da justiça.
E a justiça já trazemos na consciência. Portanto, quando nós estamos trabalhando, agindo, vamos fazer alguma coisa, temos um projeto de vida, é bom nós analisarmos dentro dessa tríade se aquilo que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, ou que eu já fiz, ou que eu estou fazendo, é amoroso, é justo, é caridoso. Porque se não for amoroso, será desamoroso ou pseudo-amoroso. Será injusto e será descaridoso. Portanto, vai trazer consequência. É não entender nessa revelação a expressão excelsa da justiça de Deus, que trazemos na própria consciência. É trabalhar em nós o auto-amor, a autocompreensão, a autoaceitação, a autovalorização, o autorrespeito. A partir de uma autossegurança, eu poder realmente contemplar de uma forma tranquila, em uma amplitude muito grande, ou seja, ampliar a minha capacidade de ver as leis de Deus na minha consciência. Não cobrar nada de ninguém, nem estar cobrando de mim, apenas estar sendo vigilante, aplicando no limite da minha força as leis divinas durante a minha vida. Admitir seja desprezível, descortinar a vida em suas limitadas facetas de evolução e eternidade? Olha a importância da mediunidade do espiritismo. Reverenciemos, pois, o espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos do templo da fé. Não uma fé qualquer, não uma fé comprada, não uma fé mercantilista, não uma fé que cobra 10%. Não. É uma fé racional. É uma fé que está calcada em nossa inteligência, em nossa capacidade de apropriar-se das informações para que nós possamos experimentar na nossa transformação essa apropriação informativa, ou seja, utilizar os mecanismos das informações espíritas para a mudança de vida. E aí, evidentemente, através dos quais nós contemplaremos de muito mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime, é infinita no reino divino do universo. Então, dentro dessa comunicação mediúnica psicografada pela a nossa irmã Ambrosina, a comunicação psicográfica tratou de outros assuntos, diz aqui o André Luiz. E terminada a sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada, enquanto que os mentores tornavam uma conversação livre, Hilário, ele vai terminando aqui essa parte desse capítulo. Mas é importante dizer que essa psicografia que veio através da médium é para nos advertir, exatamente considerando a bandeira do espiritismo e da mediunidade, sobretudo considerando como o que eles chamam para nós a atenção sobre essa importância, né, que ele chama reverenciar. Você realmente ter muito respeito pelo espiritismo, pela mediunidade, comparando espiritismo e mediunidade como dois altares vivos no templo das nossas convicções, no templo de nossa fé, que precisa ser racional. E é daí que nós vamos poder contemplar, e bem mais adiante, bem mais alto, as chamadas esferas das nossas buscas, das nossas cogitações terrestres, compreendendo que a glória reservada ao espírito de cada um de nós é sublime. Com o espiritismo, com a mediunidade, nós perceberemos que nós fomos criados para a pura e eterna felicidade nesse reino divino do universo. E aí termina a psicografia. Lembrando que a questão, agora eu vou fazer com vocês, me dá tempo ainda. Eu fiz uma pesquisa paralela, eu gosto de fazer pesquisas paralelas em algumas lives que eu tenho feito, de estudos que eu tenho feito de alguns livros, de Emmanuel, de André Luiz. E aqui eu escrevi uma certa vez um artigo que de alguma forma me faz lembrar o que esse espírito, através da psicografia, trouxe através da Ambrosina. A questão fenomênica, a questão da mediunidade, sob o ponto de vista fenomênico, sob o ponto de vista realmente de essencialidade para as propostas espíritas, com certeza hoje o fenômeno é menos importante do que a informação. Então é muito melhor você estudar Allan Kardec muito, até que se for uma encarnação inteira estudando, que lidar com a mediunidade, porque o fenômeno não é tão importante assim, ou seja, lidar com os mortos não é uma coisa assim que é mais importante do que o conhecimento. Pelo contrário, sem o conhecimento lidar com os mortos, é você estar buscando uma estrada com muitos pedrouços pelo caminho, não vai ser uma estrada fácil. E Emmanuel, preste atenção, Emmanuel, o grande mentor de Francisco Cândido Xavier,
que é um dos meus, se não o meu maior inspirador doutrinário há mais de 40 anos, ele diz o seguinte, é uma advertência. Isso é uma advertência, está no livro O Consolador, que eu estou estudando, inclusive, na Rede Amigo Espírita. Ele diz o seguinte, são muito poucas as casas espíritas que se podem entregar ao exercício da mediunidade. Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel, o Consolador, tá? São muitas poucas casas espíritas que se podem entregar ao exercício da mediunidade. Na minha pesquisa, eu buscando Emmanuel, os dirigentes, os que trabalham com dirigente, trabalho mediúnico, os dirigentes de uma forma geral, se forem vigilantes, estudiosos de Kardec, eles devem intensificar as reuniões de estudos teóricos, estudar muito o Livro dos Médiuns, muito, trabalhar meditações, debater de forma racional, para que amplie esse entendimento de uma forma mais segura, e fugindo, sobretudo, desse prematuro intercâmbio com essas forças advindas do mundo espiritual, do além-túmulo, porque isso é perigoso. Para melhor compreendermos os objetivos básicos da mediunidade, por isso que é importante esse discernimento e separar de uma forma muito clara o exercício mediúnico dos conceitos espíritas. Porque o espiritismo você tem os conceitos, tem os bons conceitos e tem os péssimos conceitos de outros médiuns perturbados por aí. E definirmos os fenômenos exatamente por componente de um material de análise, os fenômenos. Analisar todo fenômeno que se apresentar, nós analisarmos de uma forma muito racional, e quanto ao espiritismo, trazer como base teórica das boas informações que vão esclarecendo esses fenômenos. Então o estudo é fundamental, é tudo, é a base para lidar com mediunidade. E esse comportamento é exatamente para que nós possamos nos libertar das fantasias, dos mitos, das crendices que existem nas casas espíritas. Existe muita fantasia nos grupos mediúnicos do Brasil. Eu digo isso sem medo de errar, eu fui diretor de 2 federações de 2 estados, fui assessor de 2 presidentes federativas no Brasil. Eu também tenho experiência federativa. Então a gente tem mais ou menos um diagnóstico do que acontece em vários casos, ou por ignorância, ou por má vontade, ou por prepotência, ou por soberba, aquelas pessoas que também acham que são dono da verdade e ficam impondo as suas ideias malucas, me perdoe, é isso que acontece nas casas espíritas desequilibradas. Porque em face exatamente disso, nós ressaltamos sempre essa urgente necessidade do estudo continuado do Livro dos Médiuns, por exemplo. Porque o Livro dos Médiuns, ele é um compêndio. Eu estou estudando aqui domínio da mediunidade, mas tem como base o Livro dos Médiuns, porque é a base de tudo. E o Livro dos Médiuns é um compêndio insuperável para um melhor entendimento da prática da mediunidade. Aí tu pergunta para o médico, conhece Kardec? Mais ou menos, conhece Livro dos Médiuns? Não. E está mexendo com mediunidade, meu irmão? São 31 capítulos ali maravilhosamente distribuídos através de temas importantíssimos, como verdadeiros compêndios para comportamento no campo da mediunidade, e o médium não conhece o Livro dos Médiuns? Ah, eu estudo, mas você está compreendendo? Né? Estudar é uma coisa, compreender é diferente. Estudar é você faz uma leitura rápida por cima, agora eu estudei o Livro dos Médiuns e vai lidar com mediunidade sem conhecer nada. Estudar é um processo metódico, você precisa realmente assimilar para você regar o mundo mental, que é o mundo cognitivo, para que você tenha esse bom conteúdo para lidar com mediunidade. Então é bom recordar as palavras, por exemplo, a palavra médium. O que é médium? O Kardec criou a palavra. Médium advém do latim, exatamente médium, a palavra latina. Médium é a palavra latina, né? Ou seja, meio, intermediário. Médium quer dizer isso, em latim quer dizer isso aí. A palavra médium é uma palavra latina. Então a pessoa ela pode servir-se de intermediário entre os espíritos, entre os homens, conforme o próprio Allan Kardec nos ensina. Agora, nós cometeremos uma grave distorção doutrinária se nós concluirmos que todos nós somos mais ou menos médios no sentido restrito e usual da palavra médium, aqueles pelo menos que se julgam que podem ou todos podem produzir as famosíssimas, tradicionalíssimas, metaforicamente falando, mediunidades ostensivas, como a psicofonia, a psicografia, efeitos físicos, que nós estamos vendo aqui na obra que isso não é real. A Eugênia tem uma capacidade mediúnica psicofônica diferente, né, das outras médios, como a própria Celina, a própria Ambrosina, são médios diferentes, com capacidade diferente de captação diferente. Então nem todo mundo tem esse potencial de produzir manifestações ostensivas, não.
É ler do engano, achar que todo mundo pode. E aí bota qualquer pessoa no grupo mediúnico para isso. Está perdendo? Está botando a pessoa sob perigo. Então, um aspecto central relativo à natureza da mediunidade acha-se exatamente consignado como uma resposta à pergunta que o Kardec fez aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade guarda proporção com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ele está dizendo o seguinte: qualquer pessoa pode desenvolver mediunidade e sem melhorar moralmente? Não. É claro que a mediunidade pode estar presente num corrupto, numa pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa santificada no comportamento. A mediunidade está presente ali em qualquer lugar. Mas desenvolver mediunidade, considerando a importância do desenvolvimento moral do médium, é extremamente importante. Agora, uma pessoa sem moral pode ter mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade está presa muito ao organismo e independe, evidentemente, da moral do médium. Existem médiums desequilibradíssimos, muito desequilibrado, mas não é pouco não, muito desequilibrado no sentido moral, e que tem a mediunidade comprovadamente, tem a mediunidade. Basta ver, vocês estudarem a vida do que aconteceu aqui em Abadiânia. Tradicional, no mundo inteiro, existia um médium lá totalmente desviado, absoluto. Nem o homem mais marginalizado que está hoje nas penitenciárias do mundo talvez tivesse desequilíbrio de desvios morais como esse homem. E, no entanto, ele conseguia fazer os trabalhos dele lá, a maneira dele, fazia os trabalhos supostamente de curas lá, né? Porque cura, na realidade, ninguém cura ninguém, nem ele curou ninguém, não vai curar ninguém, nem Jesus fez isso. É a pessoa que se cura, buscando o seu caminho de cura. Mas, de qualquer maneira, o mesmo, porém, não se dá se nós utilizarmos, ou seja, para o bem ou para o mal, conforme a qualidade desse médium. Por exemplo, claro que nós concluímos daí, né, que mediunidade, a ostensiva, propriamente dito, que é uma faculdade especial que certas pessoas possuem para servirem-se desse intermediário, como médium, serviço de intermediário entre os homens e os próprios espíritos. É claro que, eu repito, a mediunidade é de origem orgânica, independe dessa condição moral e, evidentemente, até mesmo das crenças desse médium, né? E até mesmo do desenvolvimento intelectual. A mediunidade está presente no analfabeto, numa pessoa muito intelectualizada, desmoralizada, moralizada, acreditando ou não acreditando no espiritismo. Mediunidade independe disso, desses rótulos. Agora, no parágrafo 200 do livro dos médiuns, esse compêndio para quem quer ser médium, deveria ser um livro de cabeceira, Allan Kardec ele deixa claro que não há senão um único meio de se constatar a existência da faculdade mediúnica em alguém. Como é que a gente consegue constar? Pela experiência, pela experimentação. Ou seja, só poderemos saber se uma pessoa tem mediunidade ou não tem, observando se ela efetivamente é capaz de servir de intermediária entre os espíritos desencarnados. Isso é Kardec lá no item 200 do Livro dos Médiuns. Isso, naturalmente, nos remete à importância da questão do estudo metódico e a educação da mediunidade, sempre. O desenvolvimento da mediunidade depende da natureza mais ou menos expansiva do... Aí nós vamos entrar num outro detalhe mais complexo, que eu tenho estudado no livro chamado O Consolador, que é um livro de Emmanuel, que eu tenho feito na Rede Amiga Espírita todas as sextas-feiras às 16 horas, esse estudo de Emmanuel. Lá eu fiz um aprofundamento do perispírito. Na última live de sexta agora eu fiz uma análise mais ou menos das funções ou da estrutura funcional do perispírito. E a mediunidade trabalha com perispírito. Mediunidade, exatamente, perispírito com perispírito, mente a mente, corrente mental com corrente mental. E da maior ou menor facilidade dessa assimilação das energias espirituais. Ou seja, vai depender do organismo físico? Sim. Pode ser desenvolvida quando existir um relacionamento fluídico entre o médium e o comunicante? Também. Caso contrário, evidentemente, não vamos pensar em fórmula sacramental, botar risco no chão, cantos diferentes e tal, como fórmula sacramental de abrir mediunidade em alguém. Não, vamos fazer um canto aqui que vai abrir sua mediunidade. Vamos fazer um risco daqui, vamos usar uma fórmula sacramental que vai desenvolver o seu dom mediúnico. Mentira. Conversa para boi dormir, isso não existe. Não é assim, é pela experimentação e não dessa fórmula. Então é claro que vai incorrer em grave erro quem queira forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que ainda não está aflorada. Pois, como sabemos, todos os homens têm o seu grau de mediunidade em maior ou maior
sensibilidade em maior ou menor grau, de acordo com suas posições evolutivas. E voltando a Emmanuel, no livro que eu estou estudando às sexta-feiras na Rede Amigo Espírita, 384, que eu ainda vou estudar lá, né? Eu fui buscar aqui e diz o seguinte: nós devemos provocar o desenvolvimento da mediunidade. Provocar. Vamos desenvolver a mediunidade. Vem cá, pega num cabresto lá, vamos levar para o grupo mediúnico. Vamos provocar o desenvolvimento. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento da mediunidade de qualquer faculdade. Por quê? Porque no terreno da mediunidade toda a espontaneidade é necessária. Considerando essa espontaneidade para o intercâmbio com os espíritos e observando, contudo, a floração mediúnica que seja espontânea, claro que nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento como uma das melhores disposições de trabalho de boa vontade, ou seja, ela surgir espontaneamente e não provocar. E o Emmanuel ainda reitera o seguinte: a mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Estejamos, pois, vigilantes quanto à aplicação da prática da mediunidade, meus irmãos. Lamentavelmente, tão mal conduzida ainda no movimento espírita e em nossas hostes. As pessoas, quando procuram os centros espíritas, cedo ou tarde, muitas delas são encaminhadas irrefletidamente às chamadas reuniões de desenvolvimento mediúnico. Chega lá e não, já vai para o grupo mediúnico, coisa absurda. Eu estou falando com energia porque isso é uma coisa absurda. Antes mesmo dessas pessoas se evangelizarem e nem apresentarem indícios rudimentares da faculdade mediúnica, já são encaminhados para o grupo mediúnico. Esses tais orientadores aspiados argumentam que se são pessoas que apresentam desequilíbrios emocionais, desequilíbrios vários de saúde, que desafiam, por exemplo, a perícia médica, isso é mediunidade. Porque a medicina não está conseguindo alcançar a causa, é médium. Quer dizer, isso é quase que um crime. Ou seja, se a pessoa está com um distúrbio de comportamento, de alguma forma, foge aos costumes estipulados pela sociedade, pessoas com algum tipo de transtorno, e jogada para um grupo de desenvolvimento mediúnico, isso é um absurdo. Eu chamei de crime, isso é criminoso. Está botando a pessoa para piorar a sua situação, sua condição de vida, vai mexer com o campo mental de quem está destrambelhado e sob efeito, às vezes, de remédio. E muitas vezes isso acaba realmente trazendo os gravíssimos problemas para esse estágio. Olha, eu vou ficar por aqui em face do tempo. Eu fiz um acréscimo paralelo ao que o Espírito pela Psicografia da Ambrosina trouxe, mostrando para cada um que está nos assistindo agora, com muito carinho, respeito e também bastante paciência, que em lidar com mediunidade é preciso toda cautela, é preciso realmente todo um preparo teórico, ou seja, boas informações, tendo um compêndio chamado Livro dos Médiuns para poder sanar as nossas dúvidas e com ele fortalecer, robustecer e a partir daí com segurança lidar com um instrumento, como eu disse, mediunidade e espiritismo são exatamente esses dois grandes templos que farão com que nós cheguemos à nossa pura e eterna felicidade em algum momento daqui a não poucos trilhões de anos, mas chegaremos. É isso, meus irmãos, ficaremos por aqui e na próxima vamos entrar num outro capítulo também bastante instigante, do qual estaremos aqui nessas reflexões. Nós vamos falar de dominação telepática, é o 18º capítulo, é a nossa promessa se eu não desencarnar até lá. Um grande abraço para vocês, tá? Um excelente domingo também, um final de semana maravilhoso para todo mundo aí, tá? Muito obrigado pela companhia. O que eu posso prometer numas próximas lives, uma tentativa, eu vou ter que aprender isso, é não ser muito prolixo, assim, falar muito, num processo meio monocórdio, só eu falando. Eu vou tentar ver se consigo, não sei se eu vou conseguir, Instagram é muito difícil, manter um chat, eu não sei como, eu tenho dificuldade, eu vejo alguns nomes aqui, mas fica pequenininho assim e só em pouco espaço. Às vezes tem várias outras, eu teria que passar o dedo aqui, para aqui, eu me perco todo. Já perdi várias lives por causa disso, porque o Instagram ele é inapelável, ele não grava, né? Olha, um grande abraço para vocês, até a próxima quarta, vou falar sobre dominação telepática, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela companhia aí, tá? Eu que agradeço.